Tamo no ar. Estamos com mais um podcast da Doutora Gi. Todos os episódios para mim são especiais, mas esse eu diria que é um episódio abençoado. Abençoado por ela, que por onde passa já é luz, mas também por tudo que ela representa e pela honra dela estar aqui com a gente. Hoje nós estamos com a... Vamos ver se eu acerto o currículo e ela me perdoa se eu não conseguir. Com a teóloga, compositora, escritora, apresentadora de TV, a minha que eu posso ter a honra e o prazer de dizer, a minha amiga irmã Ana Paula. Irmã, muito obrigada. Eu sei que os seus compromissos profissionais, pessoais, são tantos. Você encontrar um tempo para estar aqui com a gente, eu e toda a minha equipe, e eu te digo isso do fundo do meu coração, é uma honra sem tamanho. Muito obrigada e seja bem-vinda ao podcast da Doutora Gi. Ah, obrigada eu. Meu Deus, que alegria estar aqui com vocês nesse momento de graça. Um momento em que eu tenho certeza que Deus preparou para nós. Porque Ele que conduz as nossas vidas e para mim é um prazer imenso, doutora, estar aqui, tocar na vida, na sua vida, e poder perceber assim um coração lindo, um coração gigante, um coração apaixonado por Deus. Para mim é muito gratificante poder estar aqui partilhando um pouquinho daquilo que Deus também planta no meu coração contigo e com a galera que está seguindo aí. Ah, que delícia. Viu? Falei que ia ser abençoado. Irmã, nós pensamos em diversos jeitos de conduzir toda essa conversa, né? E conversamos muito, mas acho que como você mesmo defende, é o que Deus toca no nosso coração e o que a gente faz acontecer, né? Eu queria começar falando um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre a espiritualidade no nosso dia a dia, na nossa construção do ser, que você fala de uma maneira tão bonita, que toca a gente de uma maneira tão impressionante, que eu queria dividir com quem nos assiste essa sua luz em relação ao autoconhecimento. Na verdade, doutora, a gente vai entendendo que o autoconhecimento é algo muito mais profundo do que muitas vertentes hoje traz para nós, né? Vertentes midiáticas e tudo mais. É muito mais do que simplesmente eu conhecer o meu temperamento. É muito mais do que... Claro, faz parte. Eu saber o porquê certos gatilhos se acionam em mim, porque eu sou assim, por causa daquilo que fizeram comigo lá atrás. A gente vai procurando alguns reflexos de condicionamentos comportamentais, vai justificando nossos comportamentos em coisas que a gente ouviu, em tratamentos que a gente teve. E a gente acha que o autoconhecimento parte justamente dessas realidades, né? Mas é algo muito mais profundo. Porque quando você vai tentar conhecer... Eu cito exemplos bem práticos. Se eu vou tentar, por exemplo, saber para que essa caneca aqui foi criada e ela existe, eu preciso saber a pessoa que pensou nessa caneca. Isso é filosofia, isso é Aristóteles, né? A pessoa que pensou nessa caneca, né? Ela pensou para uma finalidade. Eu não vou usar essa caneca aqui para escovar meu dente. Não é essa a finalidade, que é a pessoa que pensou, que criou isso aqui, né? Então, quando eu preciso entender quem é o ser humano, quem sou eu preciso fazer uma pergunta para minha origem. Quem me criou? Me criou para quê? Por quê? Então, quando eu faço essa pergunta tão óbvia, mas tão esquecida atualmente, eu consigo ir numa vertente muito profunda do que é realmente o autoconhecimento. O homem, ele só se conhece quando ele olha nos olhos do seu Criador. E ele olhando nos olhos do seu Criador, ele compreende quem ele é a partir dessa presença. Eu fui criado, eu fui criada, porque hoje a gente vê, por exemplo, um Descartes, né, que traz muito esses conceitos mais relativistas, modernos, que fala, eu penso, logo existo. Na verdade, ele inverteu o sentido disso tudo. Não, mas porque eu fui pensado, eu existo. Não é eu penso, eu não sou a origem de mim mesmo, eu sou contingente. Eu vim de alguém, eu vim de algo, e esse alguém pensou em mim e me criou. Então, eu preciso partir daí, sabe? É algo mais profundo. E aí, sim, nós podemos ver qual é essa origem e mergulhar. Aí dá para, vixe Maria, dá para a gente trabalhar. Inclusive, eu trabalho muito isso no meu livro, eu trouxe um de presente aqui para você. Eu estava ansiosa pelo meu. Eu sei que teve atualização, aí eu estava ansiosa. Muito obrigada, irmã. Eu trabalho um pouquinho sobre esse caminho do segredo de ser você, o segredo de ser humano, a partir desse autoconhecimento, olhando para o ser humano como imagem e semelhança do seu Criador. Tem alguns conceitos de neurociência que eu acho interessante também, porque a fé ela nunca pode estar desvinculada da ciência, precisam caminhar juntas, fé e razão, Santo Tomás de Aquino, né? Uhum. Fé e razão são as duas asas que nos elevam para o céu.
E é isso. E é incrível, né? Assim, o poder da sua palavra e a sua inteligência é uma coisa que nos impacta só de ouvir. E é muito sábio tudo que você fala. E eu tenho todo o meu embasamento de fé, de criação, mas olhando para tudo que você fala, ouvindo com o coração, é impossível a gente separar o autoconhecimento do autocuidado, né? Porque se a gente vem sob uma ótica tão cuidadosa do Criador, de tanto capricho, em que momento que a gente desvincula o autoconhecimento ou o nosso caminho de origem do nosso autocuidado? Nós somos, aos olhos de Deus e aos olhos do corpo humano mesmo, uma máquina tão perfeita. Uma união de coisas tão complexas e ao mesmo tempo simples e perfeitas. Se a gente não olha sobre a ótica multifacetada, né, da criação, e se a gente não olha sobre a ótica do autocuidado, isso também se perde, tanto aos olhos da medicina, mas eu também acho que aos olhos da religião, né? Com certeza, porque quando a gente descobre aquilo que é precioso, a gente quer guardar, cuidar e zelar. Tudo que é precioso para nós, nós cuidamos. Uhum. E às vezes, quando nós estamos vivendo certos descuidos pessoais, é porque nós não estamos ainda relativamente conscientes da preciosidade que nós somos, do nosso corpo, a beleza com a qual Deus o criou, né? E a gente precisa olhar para o ser humano de uma forma integrada, corpo, alma e espírito, porque às vezes a gente esquece da dimensão espiritual. Com certeza. Então, esse autocuidado, ele precisa ser inteiro também. Hoje a gente lida com uma realidade de pessoas que cuidam muito bem do seu corpo, mas negligenciam o cuidado espiritual, a alma está doente, a mente está doente, mas às vezes está cuidando do corpo. E vice-versa, tem os dois extremos. Aqueles que só cuidam tipo assim, que não cuidam do corpo porque só acham que rezar só basta. Exato. Você sabe que eu vejo muito o outro lado. Quando você me traz isso, né? É vindo de você, né? Uma luz em forma de pessoa. A gente para e pensa no sentido de que, ao contrário, também teve, né? Teve muita estigmatização do autocuidado. O autocuidado muito ligado à estética pura. Quando os pacientes chegam no meu consultório e falam para mim assim, ai, doutora, porque uma das vertentes que a gente trata muito bem é a parte do emagrecimento com balão intragástrico. Então, muitas vezes os pacientes chegam e falam assim, ai, doutora, eu preciso emagrecer, porque eu tô me sentindo feia, eu tô isso. Eu já paro tudo e falo, realmente, a estética faz parte, mas um corpo mal cuidado, um corpo obeso, é um corpo doente. E a gente precisa cuidar do nosso corpo porque é o nosso templo. Porque é ali que a gente encontra. Então tem muito essa coisa do autocuidado ligada à estética, mas também tem o contrário, né? Assim, eu não tenho que me cuidar só pra eu ficar bonita, eu tenho que me cuidar pra eu ficar saudável. Então, desde que eu seja aquela que só reza e não cuida do corpo, tá errado. Ou aquela que eu só cuido do corpo, e não cuido do meu espírito e da minha espiritualidade, eu também tô errado. O ser humano, e aí eu tenho certeza que você vai dizer de uma maneira muito mais bonita, mas o ser humano, ele é complexo e ele é um todo. Nós somos corpo, alma e espírito. E se a gente tem um desses tripés desequilibrados, é um tripé muito sólido. A gente não tá equilibrado, já tá desequilibrado, se um deles não tá tão bem cuidado. A senhora, como médica e cientista, sabe que em tudo no corpo também tem uma finalidade. O estômago, ele não pode fazer o papel do pulmão. Uhum. Cada membro, cada veia tem sua função, tudo tem um porquê no corpo humano, tem um para quê. Então, quando a gente olha também para a nossa realidade espiritual, a gente vai perceber que, para que a alma existe? Por exemplo, esse corpo, essa parte somática, nós vamos morrer um dia, isso é certo, tá? E essa parte aqui vai virar comida de bigato. Uhum. A nossa fé, a fé católica, nos ensina que nós vamos ter um corpo glorioso lá no céu, né? Só que a nossa alma, que é o que dá o movimento, né? Santo Tomás de Aquino diz que o corpo, ele é a expressão dos movimentos da alma. Então, se a minha alma sai do meu corpo aqui agora, eu perco todos os meus movimentos, né? Então, a minha alma, ela tem um fim. E o fim da alma, porque ela é imortal, então eu morrendo, a minha alma não morre, ela tem um fim, né? Aí a gente vai entrar nos novíssimos da igreja, tal, quem sabe um outro podcast, né? Mas só pra gente entender, o fim da alma é Deus, porque Deus criou o ser humano para ele, para viver eternamente ao lado dele, para contemplar a face dele, para viver uma eterna alegria no céu. Então, quando eu entendo que a minha alma, o fim dela é a contemplação da beatitude de Deus, a contemplação de Deus, aí eu preciso entender, ok, eu preciso malhar o corpo para ele poder ficar saudável, mas eu também preciso fazer exercícios espirituais para malhar a minha alma. Minha alma precisa ser robusta na fé.
né? E às vezes a gente só foca na saúde do corpo e não na saúde da alma. E por isso que é importante os dois, como a gente está falando aqui, né? Igual hoje mesmo. Hoje eu acordei de madrugada, porque eu sabia que o meu tempo hoje ia ser um pouco curto, né? Por conta da demanda e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu acordei mais cedo para fazer a adoração, rezei, depois rezei laudos com as minhas irmãs na capela, depois fui para a Santa Missa. De lá da Santa Missa já fui fazer exercício físico. Depois voltei para casa correndo para poder passar na consulta com a Nutri, ó. Tô cuidando, ó. Tá vendo? Espiritual, cuidando do corpo, porque tá ligado. E agora eu tô aqui em missão. Então, assim, eu não sou exemplo para ninguém, mas a gente precisa ter essa atenção também, sobretudo ao nosso lado espiritual. Por quê? Porque o corpo ele vai perecer um dia. Não tem o que fazer. Mas e a alma imortal? O que você está fazendo com ela? Como é que você está cuidando dela? Você é exemplo. Porque o que eu mais escuto no consultório é assim, doutora, mas eu não tenho tempo. Não é a minha prioridade. Irmã, você é exemplo. Tudo na nossa vida é equilíbrio, seja do cuidado e seja na gestão do nosso tempo, né? Então, você é sim exemplo e eu quero que todo mundo preste muita atenção nisso. Porque dá, se a gente organiza, dá. E eu tenho certeza que para o seu corpo, hoje a sua pregação, eu acredito que é mais tranquila, mas eu acredito que devem ter pregações, devem ter missões, que se seu corpo não estiver saudável, você não consegue levar para o próximo toda essa sua luz e esses seus ensinamentos. Então, você é exemplo sim, e eu te darei em público parabéns, porque eu sei também obrigada. que é um ajuste desse seu novo autocuidado em valorizar a sua alimentação, a sua rotina, a atividade física. Então eu, junto com a sua doutora nutricionista, que logo estará aqui, já faço o convite em público a Chimara, te parabenizo sim e digo que você é exemplo, irmã. Obrigada. Tô aí, tentando, lutando aí. Sabe por quê, doutora? Eu falo, né? Se eu não me cuido, eu não consigo me ofertar com mais justiça ao meu Deus. Para eu me ofertar melhor, para você se ofertar melhor à sua família, você que é mãe, você que é pai, você que é filho, para você se ofertar melhor, porque uma coisa muito interessante que eu falo no meu livro, um dos capítulos, é que o ser humano ele redescobre a felicidade quando ele... Porque eu vou traçando pontos ali importantes do ser humano como imagem e semelhança de Deus. Um Deus que se esvazia, que se faz homem e se faz obediente até a morte de cruz para salvar a humanidade. Então, eu consigo entender que eu consigo encontrar uma certa plenitude interior quando eu também vivo para o outro. E eu só consigo ser para o outro, e esse é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade não é simplesmente reter e viver para si. O caminho da felicidade é você redescobrir a beleza de ser quem você é e viver para o outro. Você se sente muito mais contente, mais contentamento interior. Não é questão aqui de prazer passageiro, eu estou falando de contentamento interior. Quando você corresponde a esse princípio criacional de ser criado para o outro. Você já percebeu que seu rosto você só pode ver através de um espelho? Você não consegue virar o seu olho e ver seu rosto. Porque o seu rosto é criado para o outro, a sua vida é para o outro. E você se redescobre assim. Então, eu preciso me cuidar para eu me ofertar com mais justiça, com mais beleza, com mais vida mesmo, para minha família, para a missão que Deus pede para mim hoje, como esposa, como mãe, como pai, como filho, como estudante, que eu faço pós-graduação também em psicologia atomista. Então, eu tento encontrar tempo para estudar, né? Com certeza. E estamos aí na luta. Cuidar da mente, que também faz parte desse tripé, né? Justamente. Eu acho muito interessante ouvir da sua ótica esse tipo de coisa, porque a gente escuta muito, de uma maneira muito mais mundana, assim, do negócio, falar sobre vocação, sobre trabalhe com o que você gosta e não trabalhará um dia da sua vida. Querendo ou não, toda profissão, toda dedicação ao próximo ou ao meio é, querendo ou não, uma vocação e uma dedicação ao outro. E tem que envolver o autocuidado, tem que envolver o cuidado com o que te cerca, né? Então, eu gosto muito de conversar com você e toda vez que eu converso, isso me inunda desse sentimento de saber que Deus está tão perto, tão próximo, está em tudo, mesmo que fantasiado de alguma outra coisa, né? Você fala de alma e os meus colegas médicos que me seguem, independente da fé deles, a gente vê isso na nossa prática, da alma cuidando do corpo de uma maneira que muitas vezes a gente não pode explicar. Eu tenho diversos, assim, esses dias aconteceu no hospital um fato que foi muito simbólico, uma paciente muito jovem que descobriu um câncer no pâncreas,
acabou passando por nós, porque tem toda uma parte endoscópica ali que a gente consegue ajudar. E ela estava grávida de poucos meses. E a pergunta dela o tempo inteiro era como ao filho dela, o que ela poderia fazer. Eu já sou mãe, ela se questionava. E ela era mãe o tempo inteiro, porque ela não estava preocupada com ela. Ela estava preocupada com o nenê que estava ali dentro. Ela estava com uma doença gravíssima, o tempo de vida dela era limitado e ela estava preocupada com o nenê, o que ia ser com o nenê. E aí, infelizmente, essa gestação não prolongou. E a hora que ela viu que a gestação não ia se prolongar, em poucas horas, ela desencarnou. Ela morreu, faleceu ali. E então, assim, poxa, se aquilo não é a alma cuidando, como uma pessoa escolhe? Qual a explicação? Se aquilo não é Deus, ali, num ambiente que todo mundo se tocou, ali podia ter a fé que fosse ou não tem fé, é impossível você passar atônico a isso. Então, Deus está em todas as coisas, né? O cuidado está em todas as coisas, a espiritualidade está em todas as coisas. Cabe ao ser humano olhar com um olhar de compaixão a esse tipo de coisa e enxergar o Deus que lhe serve, né? Ali, naqueles momentos, no amor de uma mãe com um filho, no autocuidado de alguém que sai da sua casa para cuidar de alguém de alguma maneira, seja fazendo o que for. E eu acho muito bonito olhar a religião por esse lado, assim, né? E eu acho que você traz isso de uma maneira tão tranquila, inteligente, que eu gosto muito de conversar com você sobre isso. E tô dividindo aqui com o pessoal. Obrigada. Mas Deus é muito simples, a gente que complica demais. E a gente olha, por exemplo, para a realidade hoje dos santos da igreja, a gente vê aí um casal canonizado juntos, simplesmente porque viveu o amor ali no matrimônio, de uma forma tão profunda, tão em Deus, casal de missa diária. Por exemplo, quando você vai falar de exercícios espirituais, né? A prática das virtudes, a vida sacramental. Jesus, ele fala, eu sou o pão da vida. Ele é o alimento para a nossa alma. Às vezes a gente fala assim, eu quero ter um alimento saudável para o meu corpo, né? Mas e o alimento da alma, né? Onde você está procurando? Às vezes você está procurando em tanta devassidão, em tantas lavagens, por aí, desculpa o termo forte, mas E a sua alma que foi criada para o pão celeste, o pão da vida, que é o próprio Cristo que se dá em alimento, não vai se contentar em comer porcarias aí, em tantos prazeres ilícitos que as pessoas se jogam. Por isso que, às vezes, quando você fala dessa mãe, por exemplo, que dá a vida por um filho, mesmo sabendo que ela pode falecer, é Deus, é o amor de Deus ali, que é um amor oblativo, que é um amor que se dá, independente também de, muitas vezes, das minhas escolhas erradas. Um Deus que está sempre pronto para falar, meu filho, vamos começar de novo, sabe? Então, esse Deus é muito simples, né? Por exemplo, quando eu falava desse casal canonizado juntos, são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís e Santa Zélia. E eles educaram as filhas dele, as filhas na fé, sabe? Uma mãe que chegava da missa todo dia de manhã e perguntava para as filhas a primeira coisa, minhas filhas, vocês ofereceram seu coração a Jesus hoje? Então, assim, você vê que é simples, é muito simples hoje viver uma vida saudável espiritualmente falando. É viver em Deus, é praticar uma vida sacramental, é estar na comunidade, é procurar praticar as virtudes, que não é um estado que se chega, mas é um ato contínuo, benéfico, constante ali, todos os dias ali, procurando às vezes vencer o nosso próprio ego, o nosso próprio egoísmo, o orgulho, que muitas vezes grita dentro de nós. Então, querendo ou não, também é uma vida de combate, sabe? E aí que a alma vai se forjando, que a alma vai ficando robusta, que vai malhando a alma ali, Exatamente. ó. Vai suando a camisa. Exatamente. E a construção do estilo de vida saudável também é assim. Porque as pessoas normalmente acham que você precisa daquele super suplemento, daquela super nutricionista, clínica, academia. Não, você precisa fazer o básico. Você precisa se alimentar com a comida que é comida de verdade. Você precisa fazer uma atividade física para manter o seu corpo em movimento. Você não precisa da academia cara, ou do super crossfit, ou do super equipamento que está vendo na internet. Não, você precisa muitas vezes de uma rua para andar, ao ar livre, de uma maneira um pouco mais intensa. Você precisa de um alimento que é o alimento que muitas vezes a gente tem, o arroz, o feijão, um complemento de proteína, pode ser ovo, pode ser carne, pode ser o que for. E assim, as pessoas muitas vezes, hoje já cria-se tanto para tudo, se cria-se para fé, imagina o que não se cria para uma dieta. E é o básico bem feito, é a comida de todo dia. E assim, o pão com arroz ali. E o mesmo que você traz ali, o educar o filho na fé, você educar o seu filho também na boa alimentação, nos bons hábitos de atividade física,
também é uma espécie de uma catequese, porque você deixa aquilo para ele e é simples, é simples. É a comida direito, é o horário, é a responsabilidade com o seu corpo, o autocuidado. Então, a gente vive uma sociedade que a gente dificulta tudo, né? A gente dificulta o ato da fé ao ato do alimentar-se, ao ato do cuidar do seu corpo, que é o seu templo. Parece que tudo a gente vê mais difícil hoje em dia, né? E as pessoas aproveitam disso para vender, para fazer comércio. Exato, Porque aí você vai para o supérfluo para você e sendo que é o básico que você precisa fazer. exato. Na vida da fé, na vida humana, ali, física é a mesma coisa. É o básico que a gente precisa fazer. Uhum. Mas a gente não está tendo mais capacidade de fazer o básico, aí fica meio que tentando... O mais sofisticado o para mais ver se arruma desculpa? para tampar o buraco, a lacuna ali, né? Sei é. lá, para desencarregar a consciência. Mas é o caminho do feijão com arroz, é o caminho da fé, é o caminho... É isso, gente. É que às vezes a gente fica procurando, achando que a gente vai ser santo por atos heróicos. Ok, se Deus te pedir um ato heróico, beleza? Uhum. Mas Deus te pede que você hoje seja uma mãe de verdade para o seu filho. Deus te pede que você seja um pai de verdade hoje para o seu filho. Que você seja um filho autêntico para os seus pais. Que você estude direito. Ah, Senhor, por favor, me ajuda a passar na prova, não sei o quê. Mas você não estudou. Você não fez nem a sua parte. Então, a gente mesmo se auto-sabota, a gente se auto-engana. Então, a gente precisa ajustar a nossa vida para a gente poder ter resultados satisfatórios lá na frente, né? A gente vai colher depois o que lá na frente? Se a gente vive num cigarro na boca, vai colher o que depois lá na frente? Aí depois contrai uma doença, aí fala, ai meu Deus, Deus é injusto, porque logo eu... Aí Deus falou, nossa, eu falei para aquela freirinha te falar lá naquele podcast, ó, para de fumar, você não ouviu. Juntei Então, Deus... aquela freirinha com aquela médica tagarela que defende o arroz e feijão. É pra você ouvir isso no podcast. Às vezes a gente fala tanto que Deus não ajuda, e Deus vai dando tantos sinais, né? Pra gente não se afogar, e a gente se afoga quanto sinais vai passando ali. Exatamente. É a mesma coisa as nessa tábuas coisa vão passando. das doenças gastrointestinais e dessa coisa da qualidade de vida. A gente tem tantos sinais ao longo da vida. Começa com uma dorzinha de joelho. Poxa, é um sinal, aquela dorzinha de joelho tá ali por quê? Né? Eu falo para os meus pacientes que eu não quero que eles lembrem de mim agora. Eu quero que daqui 15 anos eles falem, eu lembro de uma baixinha tagarela que falou no meu ouvido, me deu uma bronca e agora eu tô aqui. Eu consigo brincar com meu neto, eu consigo levantar da cama, eu consigo carregar uma sacola, porque eu cuidei do meu corpo, eu mantive ele em movimento, eu alimentei ele com bom combustível, porque também tem essa, né? Pro carro, celular, é tudo o melhor que tem, né? O carro, a gasolina é prêmio. Pro nosso carrão aqui, a gente come fast food, né? Então, o alimento, tanto corporal como espiritual, é muito mais simples, né? Eu acho que é exatamente isso, assim, o Deus, o cuidado, fazer bem ao próximo, bem pra gente, tá aqui, assim, ó, ao esticar de um dedo. E a gente acaba achando que tá longe, né? É verdade. Por exemplo, eu olho para um jovem que faleceu com 15 anos de leucemia, Beato Carlo Acutis. Uhum. Ele não tinha medo da morte. Porque era um menino de Deus. Uhum. Um menino que simplesmente sabia que ele não foi criado para este mundo. Então, eu tenho a consciência do que para que eu estou aqui. E eu preciso cuidar do meu corpo também tendo essa consciência. O meu corpo ele não pode ser objeto de prazer. Eu não posso ficar deixando o meu corpo na mão de todo mundo por aí. Hoje nós estamos vivendo como é que fala? A síndrome. Posso falar síndrome mesmo do descartável, né? Como tudo hoje é descartável, os seres humanos se tornaram descartáveis. Então, eu faço do meu corpo um objeto descartável na mão das pessoas hoje em dia. Então, a gente fala até desse cuidado médico, mas desse cuidado também do corpo em todos os âmbitos, na sexualidade. Então, a gente vê um Carlo Acutis, por exemplo, um jovem de 15 anos que faleceu de leucemia e faleceu como, tipo assim, o corpo estava tomado pelo câncer, mas a alma estava saudável. Então, o corpo pereceu, mas a alma imortal dele foi para a glória de Deus. A gente tem que saber que sempre tem algo a mais ali, né? Depois do que a gente enxerga. E muitas vezes a gente vive em busca de algo que a gente está enxergando, vive numa busca incansável de uma tal felicidade, como dizem por aí. E é tão simples, né? Ele vivia em paz, doutora. Ele vivia em paz. Porque, assim, hoje, qualquer doença que nem é mortal está tirando a paz de muitas pessoas. Por quê? Porque o coração não está em Deus. Uhum. Não tem essa fortaleza no espírito. Não vive uma fé verdadeira, uma confiança inabalável em Deus, que mesmo na dor... Porque sofrer, todo mundo sofre. Dependente se é no corpo, se é uma perda, se é um sofrimento emocional...
Todo mundo sofre, gente. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é baixo, quem é gordo, todo Aham. mundo sofre. O problema não é como você sofre. Aliás, o problema não é sofrer, o problema é como você lida com a dor. E eu falo muito isso no meu livro. Um dos capítulos é só o valor da dor na vida do homem. A dor no corpo, ela é um bom sinal, porque ela está mostrando que ali tem alguma coisa errada. Então, a Aham. dor, ela mostra. Quando uma pessoa não tem dor, por exemplo, Aham. é muito mais arriscado, porque ele não sabe, pode estar tudo apodrecendo aqui dentro e ele não sabe, a pessoa não sabe. Aham. Então, a dor, ela te comunica algo. Em si, a dor em si, ela não é, né? Porque dor é diferente de sofrimento, depois a gente pode explicar isso em outra oportunidade. Aham. Mas a dor, ela vai me comunicar que algo ali não está funcionando bem no meu corpo. Então, às vezes a gente não sabe lidar com as dores espirituais, por isso que tem muita gente depressiva, por isso que tem muita gente ansiosa de forma desordenada e aí vai somatizar porque vai comer a mais ou vai, né, Verdade. desencadear uma doença. Tem gente que está guardando tanta raiva no coração, daqui a pouco está aí com um monte de coisa tóxica no corpo, criando câncer. Já é constatado cientificamente pessoas que contraem câncer por conta de raiva, rancor, pessoas rancorosas. Então, querendo ou não, gente, a gente somatiza muitas coisas de doenças emocionais, de doenças psicossomáticas. Vai somatizando, né? A própria psicossomática já está falando, né? Do psique vai para a parte somática. Então, quando a gente, por exemplo, esse jovem, corpo doente, alma saudável. Então, não é a dor. Ele vivia em paz essa dor, essa doença. Aceitar a finitude e as limitações que fazem parte do ser humano, né? Ô, irmã, você tá falando super do seu livro, eu ganhei o meu exemplar aqui, já tô ansiosa para ler. Mas quem quiser buscar, me fale principal aqui o que você aborda, o que você quer levar é difícil, irmã, porque você leva a luz. Mas o que as pessoas encontram aqui no seu livro como o coração dele? O Segredo de Ser Você. É um livro que nasceu de algumas indagações provinda de uma experiência que eu passei com uma senhora que estava jogada na rua sem dentes e ali ela gritou no meio da rua: "Ai, irmã, me dá sua roupa para mim". Eu falei: "Eu não posso te dar minha roupa, eu não posso. Vamos lá no convento comigo". Eu estava saindo da missa, né? Mas depois, e eu tinha acabado de pedir na missa que Deus me desse um sinal do que escrever, né? E aí me veio na hora um monte de pergunta. Por que que aquela mulher está ali jogada no chão e eu estou aqui vestido um hábito? Por que que ela teve oportunidade, eu tive oportunidades que ela não teve? Por que que Deus teve tanta misericórdia de mim, mas ela está ali, talvez nem sabe quem é Deus, está ali jogada? Porque o que que faz o ser humano? Deus tem preferências? E começou a vir um monte de perguntas que nós não temos respostas exatas, porque cada ser humano é imprevisível, diz Edith Stein. Então, nós vamos ver que também isso aí, a gente vai vendo que os resultados de cada vida humana está condicionado a muitas questões de valores culturais, educacionais. Nunca podemos falar de meritocracia quando não temos os mesmos meios. Ah, eu tenho o mérito de que hoje eu estou aqui, eu sou freira. Mas tantas que não tiveram a oportunidade que eu tive, então é meio complicado. E esse livro ele vai trazendo justamente essa vertente de quem é o ser humano, este que passa por sofrimento. Existe uma essência que, independente daquela mulher que está ali jogada no chão e eu que estou vestido um hábito, isso nada me difere dela, a dignidade humana. Nós somos filhas do mesmo pai, nós somos irmãs. Ela está ali, não era para ela estar ali jogada no chão. Era para ela estar vivendo como uma pessoa de bem hoje, uma mulher de família tal. Mas o que fez ela estar ali? Então, esse livro vai trazendo um pouco sobre essa questão. A essência do ser humano. E aí eu vou trabalhando na vertente espiritual, a imagem, Imago Dei, né? A imagem e semelhança do seu Criador. Aí a gente vai traçando traços, né? Ixi, dá para falar tanta coisa. Aí eu falo um pouco sobre a ação da graça na vida do homem. O homem é bom? Como é que fala? Esse ditador aí que está matando todo mundo. Esse homem é bom? O que Uhum. que há na essência desse homem? Então, são questões bem interessantes. Eu vou falar um pouco sobre a dor, vou falar sobre a questão do diálogo, a importância dos 4 pilares do diálogo: o diálogo com o Criador, o diálogo consigo mesmo, o diálogo com o próximo e com a criação. Então, eu vou trabalhando um pouco dessas vertentes em um capítulo. Então, ele é bem recheado de algumas coisas bem interessantes. Já tô ansiosa para ler o meu e depois eu conto aí no Instagram que nos possibilita isso, tudo que a gente encontra aqui. Irmã, ter você aqui é uma honra. Poder dar espaço e dar voz a uma mulher tão sábia, com um dom da palavra, que eu acho que essa é a luz da sua vocação, é uma honra. Eu tenho um prazer de poder dividir não só esse espaço, mas alguns pequenos espaços da vida aí com você. Queria agradecer
a Deus, a você, por essa oportunidade. Infelizmente, o nosso tempo aqui, neste primeiro episódio do podcast, porque eu já vou até criar um episódio, porque tem muita coisa pra gente falar. Mas nesse primeiro episódio do podcast, nesse primeiro momento, se encerra, porque temos a finitude do tempo. Porém, eu quero agradecer. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a sua presença nesse mundo, o seu cuidado, as suas palavras, o seu tempo, o seu dom da canção, né? Da pregação através da voz. Quem não conhece a irmã é muito bonito de ver. Queria agradecer a Fabiana, que nos apresentou e me deu esse presente que foi convencer o seu convívio. Não posso deixar. E queria te dizer que estou aqui a seu serviço no que eu puder te ajudar. E as portas da minha casa, do local e da minha clínica e do que eu puder te ajudar estão abertas. Obrigada pela sua presença, pelo seu tempo e por todos os seus ensinamentos. Gente, eu não vou querer a ajuda dela, porque da outra vez que eu vim aqui, ela me deu 2 injeções, tá? Mas eu quero... Não, e já teve endoscopia também, né, irmã? Já teve endoscopia também. Sem falar em sem falar em outras coisas, tá, gente? Mas você tá melhor, Então, irmã? Ixi, Maria, tô muito melhor, doutora. Eu super agradeço pelas injeções, pela endoscopia, pela oportunidade de estar aqui, conhecer um pouco mais do seu coração tão lindo, de ver, né, oxalá, né, todos os médicos, cientistas fossem tão zelosos com o outro, olhar o outro não simplesmente como alguém ali, não como um diagnóstico, mas olhar o outro como uma pessoa que precisa ser cuidada. E Deus cuida através das suas mãos. Deus cuida dos filhos dele através de cada médico. Isso é muito lindo. A medicina é uma graça de Deus, um dom de Deus. E eu fico muito feliz, muito lisonjeada mesmo de poder conhecer, né, o seu trabalho, a sua vida, a sua história, a sua oferta, que é linda, é sublime. Que Deus a abençoe, a proteja aí, toda a sua família. E conte sempre comigo, viu? Para mim é uma alegria estar aqui, poder partilhar um pouquinho daquilo que Deus vai nos ensinando ao longo da vida. Obrigada, irmã. Eu brinquei aqui do seu tratamento, mas eu me senti muito honrada. A irmã estava com medo de fazer endoscopia, né? Igual todo mundo tem. Mas eu me senti muito honrada, porque quando a gente cuida de quem cuida, indiretamente de quantas pessoas eu não posso estar cuidando, né? A hora que eu deixo você saudável, com a sua voz saudável, com o seu corpo forte, quantas pessoas eu indiretamente não cuido. Então, brincadeiras à parte, é uma grande honra. Tá bom? Muito obrigada. É verdade, você está evangelizando Viu? De forma linda. E ela mandou até o remedinho para mim, gente, lá em casa, no convento. Pensa no cuidado dessa mulher. Não, e eu já sei que acabou, porque você dobrou a dose, que eu tô rindo, dobrou. Tem mais lá embaixo te esperando. Pessoal, eu queria agradecer a audiência de vocês estarem aqui, de estarem me incentivando, porque essa coisa do podcast também precisa de incentivo, viu, irmã? Eita. Não é fácil, não. É. E dizer que estamos em breve juntos novamente. Obrigada por acompanharem. Mais uma vez, obrigada, irmã, por tudo. Eu que agradeço. Beijo, gente. Obrigada.